tentar gravar aqui em sequência do outro que eu tive que falar a situação tola aqui, né? Por causa de um Zé Ramela da vida aí. Caramba. Desculpem a tremedeira aqui. Infelizmente é um vídeo que eu nem sei como que eu começo, né? Porque tem coisas que já estão aí nesses 15 dias aí de situação. E... bom... primeiramente, se fosse ao meu conselho de arquitetura e urbanismo, eu até gostaria de falar que acho que seria uma ótima retruca também você pegar pessoas que têm algum talento, eu vou falar algum, tá? Para não dizer que eu sou o cara, e tem a disponibilidade, e falar, olha, você vai ganhar o piso salarial aí e você vai lá pro sul para ajudar a reconstruir, tá bom? Você vai ficar lá. E se a prefeitura disser, projeta aí 50 casas populares aí, beleza, eu tô dentro. E aí, conselho de classe, eu tô dentro, cara. Eu preciso dessa situação aí, porque é o certo, né? 25 anos que eu contribuo, 24 já, eu tenho que ter o respaldo, né? E outra, que seja para mais 1 ano, 2 anos, que até construir tudo. Bom, enfim, que eu ia colocar aqui de dica talvez, conseguir parcerias com as pessoas que querem fazer isso, que queiram, perdão, que tem algum material disponível de construção para isso. Eu já vi, achei bonito, gente querendo fazer móveis planejados, fizeram nos abrigos umas divisórias lá de isopor que dá um chanzinho, né? Dá uma pequena separaçãozinha. Eu vou chegar no ponto que eu quero, porque que eu tô falando tudo isso. E é isso, nessa primeira parte de construção, além da situação primeira, de se observar territorialmente falando, planimetricamente, urbanisticamente falando, sobre quais pontos novos existem a possibilidade de ser reconstruída a cidade. Porque, se não me engano, tem 1 ou 2 lá principais que já eram, né? Disse-me uma pessoa, que é o que ia ficar falando mais pra frente, e que teve uma alteração até do fluxo do rio por causa disso, onde uma cidade já foi. Se não foi, foi um bom bairro ali. O que mais? Os problemas disso não vão ser sanados assim tão rápido, justamente por esse ponto que eu estou começando. Arquitetonicamente falando, isso vai levar um tempo, né? Porque se for numa arquitetura convencional, por mais que a gente faça o mais rápido possível, a construção civil a gente tem que respeitar algumas partes, como por exemplo uma cura de um concreto, né? De um cimento. Então a gente depende disso. Tem as tecnologias novas, etc e tal. Tem as casas modulares. Mas o pessoal não abaixa o preço, que deveria ser mais baixo. Deixa, mas é pouco. Então tem isso também. Nessa condição, a gente vai ter um prazo para cada construção, digamos que individual, de cada nova casa, né? Sem falar prédio. Por quê? Um dos problemas que eu verifico, eu já vi um vídeo passando onde morador alegando que casa caindo, com o telhado caindo, com o pessoal lá ainda para ser resgatado. Por quê? Tá 10 dias debaixo d'água. Não há construção que resista, eu acho, né? O problema é igual na capital, com esses prédios aí enormes aí, apesar do que o concreto até pode resistir numa parte que a gente fica, tipo num subsolo, pegar uma umidade, alguma coisa. Mas enfim, eu tenho minhas dúvidas, a situação do restante. Tem muitas bases, por exemplo, chamadas radier ou brocas, que é o comumente falando. Eu não sei como é que tá essas estruturas todas aí debaixo d'água aí essa semana, 2 semanas. Para refazer tudo, consertaram o dique, consertaram não sei o que.
reativar as barreiras que estavam lá enferrujadas, que não deu certo. Mas você vai arriscar voltar para a mesma situação? Esse é um outro problema. Tem gente que com um abalo gigantesco psicológico não tem como. Gente, foi imensamente muito rápido. É muito difícil de mensurar aquilo, porque de repente começou a bater água assim de uma força e ninguém ia imaginar que ia subir tanto. Eu vi outro vídeo aí, um comentário de que deu tipo 3 andares de altura numa cidade lá. Não tem como. Uma situação assustadora e absolutamente rápida. Teve uma que foi à noite, né? E, enfim, não tem como você imaginar no seu psicológico. Vi uma entrevista de uma criança, tô falando o que eu vi, né? Porque estão alegando muito, que muitos vídeos são fake news, que a segurança pública não tá lá, que o exército não tá lá, enfim, eu não sei, né? Tem aí pessoas mais famosas da internet que dizem que não, e tem muitos moradores que dizem que não. Eu não acho que eles vão ser tão hipócritas assim numa situação dessa de fazer uma fake news alegando que realmente o serviço público lá, militar, o que seja, não foi. É que você começa a imaginar o seguinte: quantos faxineiros tem na sua cidade? Quantos militares? Quantos bombeiros? Sabe? Para poder ter gente o suficiente, você precisa da população, ponto. Não tem como. 500 mil pessoas, gente, num local, é absurdo. Infelizmente teve um morador local que ele grava lá, ele falou, ó, só pela coincidência, que estão falando que seriam 100 mortos, pode botar muito mais. Se você colocar 2 por cidade, já dobra esse número. Vi um outro recentemente, uma pessoa falando de pessoas literalmente, né, já falecidas, sendo levadas de helicóptero para você fazer um reconhecimento corporal daquilo, de dias na água. Jesus amado, é muito trash. Eu fui ver uma ocasião para papiloscopista na Polícia Civil. Depois, quando você vê ao certo, eu falei, meu, eu pensei 2 vezes para querer prestar o concurso. Enfim, cada cena que a gente vê foi um cenário, pra vocês terem uma ideia, maior do que o Katrina. Porque o Katrina foi lá, passou, devastou, acabou. Esse nosso, infelizmente, está lá acontecendo ainda. Quando eu vi as pessoas retirando a sujeira, os móveis de suas casas, vixe Maria, desinfectando, etc. Que bom que teve empresa ou poder público, não sei quem fez isso, colaborando por esse ponto. Eu conversei com um cidadão que pisou lá 3 dias. Eu vou falar o ponto mais simples. Eu já estive em Porto Alegre e vários outros locais que eu nunca pensei nisso também. Graças a Deus, acho que pelo tempo em questão não me aconteceu nada. Mas o cidadão era da área médica e muita gente aglomerada. Ele falou, daqui 4 anos aparece outra parte. Se tem um com tuberculose ali, espalha para todo mundo que está dentro do galpão. A parte 2, como eu vi uma bombeira comentando, e já ocorrendo diarreia, febre, vômito, e tem que tratar. Possivelmente, eu acredito que foi tão emergencial que as pessoas foram vacinadas já contra a leptospirose, etc, pelo menos um reforço, e talvez isso tenha sido amenizado. Mas para quem aconteceu isso, olha aí os cuidados para se tomar. Tem um livro que eu não sei se o nome era Escassez, onde diz que a pessoa que fica um tempo, que como eu disse na parte arquitetônica, 6 meses, 8 meses, até ela conseguir voltar a trabalhar, ela já não consegue ser uma ótima profissional. Eu acredito que por um período, né? Não para sempre assim depois, né? Porque infelizmente o psicológico fica num abalo de uma forma que é muito complicado. Então você que está desempregado aí, parado há um bom tempo, pensa nisso. Melhor você fazer qualquer coisa para não ficar parado, se desempenhar em qualquer coisa,
porque senão pode ser que na sua própria área você não volte tão 100% assim. E é porque o cara que falou isso era economista. Eu acho que o nome do livro é esse. Isso porque estava tendo uma psicóloga no dia, e onde ela estava comentando que ela presenciou pessoalmente, né? Ela não presenciou assim, igual a gente, eu estou em outro estado. Ela presenciou estando lá sobre a situação do Katrina e viu um problema que era literalmente psicológico para as pessoas durante e o depois. Não dá para você imaginar uma criança ali que perdeu tudo. O psicológico é abaladíssimo demais, sendo resgatado pessoas pequenas, crianças ali pequenas de 4 anos, 5 anos, né? É muito complicado. Deu uma pausa aqui, um momento cachorreiro. Então você imaginar a pessoa 4 anos, 5 anos, cara, vão superar por estarem no máximo de amparo possível. Só que qual que é o problema? O ser humano, ele verifica tudo assim bem rápido, mas depois ele começa a largar. Então esses primeiros 15 dias era o que estava todo mundo mais assíduo também. Teve vários que chegaram para mim e começaram a falar: não, agora não vou ver mais. Cara, mas não acabou. Já vi pessoas de lá falando nas doações, fala: gente, continuem. Porque tudo bem, empresas que estão fazendo lá, como disse, imóveis planejados, parabéns para vocês sobre tal. Você vai suprir a demanda, que você demore aí 6 meses aí também. E depois, ok, né? Mas o amparo psicológico e outra, vamos imaginar que você aí tem uma casa de 1 milhão, já era. Você vai entrar para uma simples. Se você tiver o dinheiro aplicado, tiver na sua conta, ainda vá lá, porque de novo, foi tão rápido que pessoas pegaram a roupa do corpo, falou: corre ali para cima, sobe na casa, vai pro 2º andar, se segura não sei aonde. E como é que você vai conseguir subir num telhado e etc? Assim, foi tenso demais. A força da natureza de ter bairros destruídos. Não vou entrar nos méritos do porquê, quem foi, como foi, se foi proposital, se não foi, se foi teoria da conspiração, se não foi. Pra mim, o que eu vi foi a situação climática, né? Eu recomendo um documentário chamado 2 graus, o ponto sem volta, eu acho, ponto sem volta, sem retorno, não lembro. Onde você vai verificar desse documentário aí os problemas da Terra no aumento da temperatura. Se a Bíblia fala ainda que é o começo das dores do parto, também não sei, então. Bom, não é o momento para a gente parar daqui 1 semana, 2 semanas. A gente ainda tem que continuar ajudando e muito. Novamente, se o meu conselho de classe é um conselho que queira colaborar dessa forma, eu acho que vai por aí mesmo. Vai para 1 ano aí para construir tudo. Se o poder público lá fizer por conta, então tudo bem, né? Deixa pra lá, toca o barco, espero que tudo dê certo, né? Talvez precise menos de arquiteto e mais literalmente de pedreiro ali, né? E de construtores, enfim. E como dito, para sair tudo bem feito, né? Para não fazer nenhuma casa que dê nenhum problema futuro. Criança, quando comentou, né, para voltar para uma escola, voltar a se interagir, talvez para ela fique até melhor, fique até mais fácil, vai voltar com mais alegria, né? Os pais vão incentivar. A gente vê o trauma no animal, né? Eu parei aqui porque tem um oi que passou um cachorro da raça do meu, mas você vê. A gente viu o trauma do animalzinho lá ainda. Coitado, cadê meu dono? Até para quem pudesse, né, adotar um. Eu até imaginei, se eu pudesse eu pegava uma fêmea de lá e deixaria para interagir com o meu. E sei lá, talvez fosse bom.
Mas até o animalzinho tem um trauma. E por que eu gravei o outro vídeo de falar da gente não fazer besteira contra um tutor de animais? Os problemas são muito grandes. E agora a lei está amparando bem sobre isso. Vamos para outro ponto. Infelizmente, comentaram das partes podres do ser humano, né? Que era o que eu estava começando no outro vídeo para tentar linkar com esse. Eu não sei, cara, por que o ser humano tem essa podridão de continuar sem mudar. Eu vi um cara de lá comentando isso, melhor eu falar, né? Facções continuam brigando por território. Imagina um contra o outro, que um não se bica com o outro e de repente os dois estão no mesmo alojamento, a confusão que pode dar, a questão que fizeram com crianças em escola, dentro de um abrigo, a pessoa pensando em bobagem. Não dá pra você ter espírito pra isso. Quando a pessoa tá lá dentro, ela foi pensar em paquerar lá dentro, ainda vai lá, porque é uma certa defesa do psicológico que ela não entende. Tá? Às vezes você vai utilizar algumas coisas de comportamento na prática, onde o seu cérebro vai achar que tá bom, que é normal. Eu acredito, infelizmente, que tiveram pessoas que falaram: não precisa ir embora. Não, caramba, então pega as coisas, levanta só e fica aqui na casa que não vai dar em nada. Ninguém ia conseguir alcançar uma situação assim tão gigantesca. Então o corpo humano, o cérebro, ele faz uma autodefesa às vezes por algo muito grave. E ele age às vezes nessas estupidezes assim. E agora, quem é podre, cara, é complicado, né? Quem é podre pra pensar em atacar um animal, em chamar um outro de malandro, como eu falei no outro vídeo, eu não sei não se pode ser podre pra fazer outra asneira, porque isso é um problema psicológico da pessoa agir certinho e quando tá em off fora à frente dos outros, eu vou chamar alguém de malandro. É como eu falei, se esbarra em mim é surra, se esbarra no meu animal é espancado. É simples assim. Vai colher o que plantar. Eu quero isso? Não. Eu vou buscar isso? Não. Eu vou desviar o meu caminho porque eu sei que algum desvio de personalidade um rapaz desse tem. Então você imagina no caos. Porque se numa maneira ordeira ele acha que pode, acha que faz e acha que é desta forma, imagina no caos. Eu não ponho minha mão no fogo, gente. Eu sinceramente não ponho minha mão no fogo. As partes de doenças são essas, né, que viriam depois, né? Que é o que já está ocorrendo aí, sarna já estava acontecendo também e tudo mais. Graças a Deus eu vi vídeos de animaizinhos lá já sendo medicados rapidamente, mas o psicológico, cara, é muito complicado. O psicológico para você... quem tem mais idade, já passou por enchente ali, ainda falou: tudo bem, a gente reconstrói. Igual uma senhora, mas eu não pude. Ficou 7 gatos trancados lá. Aí vai falar: pô, ela podia deixar a porta aberta, a janela aberta. Ela podia, mas... de novo, acho que ele não imaginou que ia ser daquela forma, de água até o teto. Não tem como. Eu sei que a senhora fez o que ela fez. Ou uma outra que eu comentei, que nessa hora o que ela queria? É um café, né? Tomar um cafezinho. Ai, mais uma pausa, porque o meu dog disparou, coitado, tá com sede, foi lá pra torneira. Então, como ela disse, pô, é só um abraço, cara. A falta de um cafezinho, de uma conversa. E aí eu falo já há 2 anos aqui sobre essa questão de coptubers, falo sobre o profissionalismo. E se existisse para mim mais 200 anos de vida, eu tenho certeza que eu ia estar falando a mesma coisa aqui ainda. Ela vai falar: pô, então não vou seguir o teu canal ali. Eu falo: não segue. Eu não sou coach, eu sou um arquiteto para falar aqui de arquitetura, de fotografia
e sobre o profissionalismo agregado, perdão do meu palavreado, mas por uns cabeças de bagre que gostam de falar asneira, gostam de copiar e se pagar de santo. Já falei em outro vídeo e vou falar novamente. Se você parar para prestar atenção, esse é um dos mistérios também que eu me corroo por dentro. Por que gente inocente teve que pagar o pato nessa situação da enchente? Porque em outra vida foi uma pessoa má, então nessa você vai viver uma vida boa, até pagar o preço como isso, dessa tortura por essa água, vai morrer pela tragédia. Me desculpa, mas pra mim isso é uma tremenda bobagem. Agora, eu creio que quem foi assim e foi uma pessoa boa, foi para um lado melhor. E se for uma verdade das dores de parto, que é o que a Bíblia está falando, as coisas vão piorar, é Deus passando a peneira. Talvez ele falou, vou levar os bons aqui, mesmo que de uma maneira trágica, mas eles vão literalmente, no cumprimento da minha palavra, parar de sofrer. Vão ter a vida prometida. Eu creio nisso. E aí até aquele influenciador que é coach, mas não se diz ser coach, que tá lá, mas tá fazendo, né? Ele tá lá, tá ajudando e tá fazendo, também tava comentando. Tira sua bundinha do ar-condicionado aí, vai lá e pisar na água, sabe? Para de ficar aqui enchendo os picuá. Eu conversei com uma pessoa que tem parente lá em Porto Alegre e ela comentou que graças a Deus os seus parentes não pegaram a água de enchente, mas foram afetados por tabela. Fora, obviamente, você vê a tua cidade ser assim destruída por uma parte, você também tem o aspecto que eles ficaram sem comida, ficaram sem água, né, uma semana. Agora que as coisas estão querendo se normalizar, porque não tem como, uma parte urbana, se a gente para pra pensar, na hora que dá esse abacaxi, tem que desligar, né? Tem que desligar a bomba a energia elétrica, que é o que vai bombar a tua água, porque é o condomínio. Na sua casa, se foi a água pra lá, ok, mas aí você vai ter que ficar de olho se essa água já não subiu ruim, se atingiu, contaminou, sei lá, né? Como é que foi a estação do tratamento. Então eu não sei como as pessoas não conseguem se consolidar com isso. Eu não sei como elas conseguem continuar assim, como se nada tivesse acontecido. Esse colega que eu comentei aí, ele falou, Rogério, mas não adianta você inventar de ir pra lá assim à toa, porque senão você vai ser mais um lá pra dar problema. Um aluno meu também falou a mesma coisa. E eu também acho, não é isso que vai dar. A questão é o seguinte, eu se fosse, que gostaria até de ir para ajudar nesses pontos, eu tenho que ver também, porque eu passei, como eu disse, lá naquela uma semana em Porto Alegre, aí comecei a ficar com tosse, era dormindo no piso frio também, com colchão, colchonete. Era época boa, não vou negar, foi gandaia de faculdade, então você tava gastando dinheiro com mulherada, com bebida ali, não era prostituição, era encontro de estudantes, tá? Enfim, você tá gastando na gandaia ali, mas o teu corpo tá se corroendo, aqui é aquele negócio, tô gastando na gandaia aqui, mas eu volto pra minha casa, né? Nessa situação você não volta pra sua casa, né? Não tem mais. Você começar a passar mal lá, você vai ter que ser tratado onde você estiver e Deus nos acuda. Então é isso que eu fico pé da vida, enquanto as pessoas que têm tudo e ficam se pegando por pouca coisa, ficam enchendo o saco por pouca coisa. E parar de encher o saco, né, meu? Parar de picuinha, parar de ficar julgando os outros, falando, puxa vida, mas aquele cara é chato, ele fala. Eu falo mesmo. Ainda bem que eu falo, ainda bem que Deus me deu o dom do discernimento de falar o que tem que, pessoa tem que, desse nível tem que ouvir. Mas enfim, não vou consertar o mundo, então o que eu prefiro? Eu deixo aqui no YouTube, para alguém que precisar, puxa mesmo, o Rogério falou tal coisa, tava me faltando tal ponto. E aí eu vou trocar uma experiência, vou evoluir, vou buscar o aperfeiçoamento próprio. Se você parar para pensar, quantas pessoas estão na linha de guerra direto? Médicos, enfermeiros, etc., professores, né?
e tudo mais. Não é fácil não, galera. Não é fácil mesmo. Então não dá pra gente pensar só por esses dias, né? Tipo, agora abaixou a água, pronto. Tudo bem, lá eles vão ter o pessoal para conseguir. Será que as indústrias locais vão bancar uma cidade inteira para se reerguer? Né? Quem trabalha, por exemplo, com alguém e esse alguém perdeu tudo. Aí são duas famílias desabrigadas, são duas famílias sem emprego, são duas famílias sem condições. Então a gente tem que pensar muito ainda até onde vai isso tudo. Até tudo ser reconstruído, como eu comentei, vai longe. Então vamos, por favor, mudar um pouco de pensamento. As premissas, se eu fosse colocar maiores ainda a respeito sobre a parte de doenças, confusões e etc. A gente está vendo aí, nem quero alongar mais. É só a gente mudar o nosso pensamento, continuar ligados nisso, pelo menos por mais meio ano aí, vale muito a pena. Se todo mundo doasse R$1, vamos fazer assim, tipo R$1, vou fazer R$1 por mês. Vamos pensar que se a sua cidade tem aí 500 mil habitantes, imagina, cada um R$1. Então vou doar 2, vai, que eu não sei se quantos por cento vão fazer isso. Vou doar 5, tá? Tá aí, ó, a gente já consegue. A gente já consegue ajudar, já consegue reerguer uma família, porque com os fatores, como digo, das pessoas que pisaram no desastre e são especialistas ao assunto psicológico, ainda tem muito para se resolver, tá? Vamos mudar os pensamentos nossos para a gente não cair em picuinha, não fazer besteira com aquilo que a gente pensa, que acha que é. Porque é nessas horas que a gente vê aí, e quem tá vendo, como eu tô dizendo e repetindo, é lá em cima. É lá em cima que você vai ser cobrado, tá? Essa hora da nossa benevolência. É muito triste pessoas falando, não dá, falou, um abraço, tchau. Não dá. Bom, enfim, acho que eu já falei que eu tinha que falar, desculpa os vídeos cortados aqui, mas eu tive que fazer por essas interrupções e é isso. Vamos continuar ajudando aí, e não só pela galera do Rio Grande do Sul, né? Como eu disse, pro seu vizinho, pro seu amigo, pro seu primo, pro seu transeunte local, para não arrumar pra cabeça e por aí vai. Até mais.